conquistas da nossa vida existem. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cesalina. Claro. Perdão te interromper. Que você falou lá, tô na zona 4, zona da morte. Tem um briefing feito por eles ou é tudo responsabilidade do seu coach em te passar quais são os riscos, os pontos mais críticos, o tipo de coisa que mais acontece, o que menos acontece? Tem essa parte da história? Adorei essa pergunta, porque muita gente me pergunta assim, eles te preparam para avalanche? Eles te preparam para o que fazer? Eu falo, gente, eles não preparam porque qualquer pessoa que está ali, teoricamente, ela já sabe o que fazer nessa situação. Sim. Né? Então, na verdade, por lei, você nem pode escalar o Everest como a sua primeira montanha. Eu realmente passei por um processo diferenciado, onde o meu coach entrou em contato também com a minha equipe de guias e falou, olha, ela está preparada. Ele fez todos os testes psicológicos, mentais, de foco, ele fez de tudo para me quebrar no camp. E era muito interessante, porque assim, uma das coisas no camp que ele fazia, que lá eu falava assim, nossa, para que eu estou fazendo isso, né? E quando eu cheguei no Everest, eu falei, esse cara é um gênio. Ele me fazia, por exemplo, depois de 7 horas de treinamento, na sala de altitude, no chamber, onde a gente tinha um videógrafo lá. Aí o pessoal olhava pra mim, você tá se sentindo bem, Cesalina? Eu falei, tô me sentindo bem, continuava. E o videógrafo falando, eu tô totalmente tonto, eu posso ir lá pra fora. Então, ele já tava tendo sintoma de altitude, né? Foi muito interessante, assim, ver... Porque ficavam medindo o oxigênio dele também. Você tem que ficar medindo o oxigênio de todo mundo que tá naquela sala. Vocês ficam com um oxímetrozinho? Ele coloca o oxímetro a cada... Dependendo de como você está respondendo. E foi muito engraçado, porque eu entrei, o meu oxímetro, depois de 1 hora, já estava em 78. Depois bateu 72, aí ele começou a me monitorar. Já estava na hora 3. E, de repente, o meu oxímetro começou a subir. E ele falou, eu nunca vi uma resposta de adaptação tão rápida com nenhum atleta. Você subiu de volta para 96% no final do dia. Em vez de você terminar o dia, o seu corpo virou uma chave. Porque quando eu cheguei a 72%, ele começou a me monitorar mais frequentemente. Porque se baixasse mais um pouco, ele ia me tirar da sala, recuperar e depois volta. Isso em que período do treinamento? Isso foi no primeiro dia do camp. Na 4ª semana, né, de treinamento. Foram 7 semanas de treinamento. E na semana 4, a gente fez esse camp de 3 dias. Ah, então era na semana 4. Era na semana 4, no primeiro dia do camp. Perfeito. Foi um camp de 3 dias de treinamento intenso. Perfeito. E aí, no primeiro dia, o meu corpo já entrou nesse choque, só que depois o meu corpo começou a subir. E todo mundo na sala continuou descendo, né? Então, teve que ficar revezando. O pessoal ia lá pra fora e eu continuava. E aí, na hora 7, ele... E era assim, hora 7 de escalando com colete, com elástico na cintura, ele te puxando, assim... criando desconforto o tempo inteiro, aumentando a intensidade, aumentando a resistência, aumentando o peso, movimento contínuo, esteira na elevação máxima, transporte, aquela escada, sobe, trocando aquele air bike e só estímulo de cardio intenso e incluindo cada vez mais uma adversidade. Na hora 7 do treinamento, ele falou, agora eu vou montar um circuito para você, né, para te levar à falha. Ele falou, meu objetivo aqui é que esses 3 dias de camp sejam pior do que qualquer dia que você vai encontrar na montanha. O meu objetivo aqui é fazer você falhar e desistir. E aí ele começou a me dar estratégias, porque durante essas 7 horas tiveram vários momentos que eu encontrava uma parede, assim, que eu achava que eu não ia conseguir passar, né, por cima daquele muro. E aí ele me ensinava, e da minha perna tremendo mesmo, eu quase chorando, falando, não consigo continuar. Teve náusea, vômito, alguma coisa assim? Não tive náusea, mas era um desespero, assim, uma agonia, porque eu senti, eu vou cair no chão, minha perna não tá mais aguentando, já tô aqui há 5 horas. E aí ele falava, conta até 20. É o ácido lático, é isso e aquilo. Então, ele falou, quando você estiver na montanha, escalando por 10 horas, e você achar que você não consegue mais dar um passo, você vai contar 20 passos. E você vai contar mais 20 passos. Porque o principal na montanha, até para você ter sucesso e sobreviver, não é você subir super rápido e dar uma descansadinha. Isso acaba com você, não existe isso lá. É você conseguir manter a constância por horas e horas. No dia do cume, eu escalei por 23 horas sem parar. Então, assim, você tem que estar preparado para aquilo. É melhor você ir devagar e sempre, né? É o lema da montanha. Então, no camp, quando chegou a hora 7, ele montou um circuito. E o circuito consistia de fazer uma prancha com o braço submerso no gelo por 2 minutos. E aí seu corpo já está todo tremendo, você já não está mais sentindo as mãos. Direto para fazer aquela cadeirinha na parede, ele colocava uma placa de peso. Aí eu já... né? A perna já cansada. E em cima da placa de peso, ele colocava um Lego com as instruções, falava, você só sai daí a hora que você completar o Lego. E os meus pés no gelo. Então, assim, você tá com as suas extremidades congeladas, não consigo sentir minha mão, não conseguia sentir meu dedo, né? O meu pé no gelo, sentada em cadeira, minha perna, cadeira invisível, né? Que a gente chama, minha perna tremendo,
E você tem que raciocinar, tentar entender como é que se encaixa e passando as páginas. E você só sai dali a hora que você completar. Depois troca, ele vai, te traz 8 cordas. Agora você só sai daí depois que você der 8 nós técnicos e tirar. Então, Mas assim... sua coxa devia estar queimando você na parede, 90 graus. Total. E o pé submerso no gelo. Então você tá na parede, você não sente o seu pé, sua mão tá congelada e você tem que, né, performar essas tarefas assim super específicas mentais, de estratégia, de montar, de entender. E isso é o que faz com que a maioria das pessoas não consiga chegar na montanha ou tenha um acidente ou se machuquem ou, né, percam a vida. É quando você não consegue mais raciocinar por conta da sua exaustão física. Então, assim, essa foi a temporada do Everest mais fatal da história, dos 103 anos de escalada na montanha. Foi a temporada que a gente teve mais mortes, né? E foi muito difícil para mim mentalmente, assim, cruzar corpos na montanha. Você tá no campo 2 e tá escutando no rádio que um cara acabou de morrer no campo 2, a 10 metros de você. O tempo todo você fica, né, se questionando. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Sim. Qual é o meu propósito? Eu vou deixar isso me abalar? Eu vou escutar comentário de outras pessoas? Eu vou me afetar pela história do outro? Ou eu vou acessar aqui como é que eu tô me sentindo? Como eu tô internamente? Como eu tô fisicamente? Tenho capacidade de continuar? Tô seguindo meus sistemas de hidratação? Uma coisa muito importante do meu coach é que ele me ensinou que grande parte do seu bem-estar e mal-estar na montanha é devido à sua desidratação. A gente desidrata muito lá. Só que isso começa 2 semanas antes da viagem. Ele começou um protocolo comigo de pré-hidratação para eu já chegar no Everest hidratada, para eu manter a minha hidratação, e tem a pós-hidratação depois de toda a escalada. Então, assim, antes de escalar, ele falava para mim, toma 2 litros de água, joga aqui os sais minerais. Durante a escalada, você tem que tomar mais 2 litros, e assim que você chegar no próximo camp, mais 2 litros. Você tem que estar sempre... Você tem que se hidratar, pré-hidratar, repor durante e depois. Acaba que tem dias que durante você não hidrata. Então, principalmente eu hidratava antes e depois. Durante você não para, é muito difícil. Eu não parava para comer, quase não parava para beber água. Mas são diversas coisas que você tá o tempo todo equilibrando, sabe? Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que por um valor de R$ 7,62 mensais e com os 4 primeiros meses grátis, a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord, que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. E se a questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN, além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país, de acordo com a sua localização virtual escolhida por você, e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de R$ 7,62 mensais durante os primeiros 2 anos, sendo os 4 primeiros meses grátis. E se em até 30 dias você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Beleza? Abraço, galera. Na verdade, Cesalina, quando você fala em conquistar o cume do Everest, o quanto você quer tem mais a ver com a sua disponibilidade com a execução da preparação do que com a própria subida. Por quê? Isso é a opinião de quem nunca chegou nem perto do Everest. Cara, a possibilidade de você chegar lá e saber que você não fez o que tinha que ser feito pode ser fatal. Sabe, se a Cesalina tivesse tido uma meia dúvida naquele momento, assim, cara, eu não estou aguentando, porque eu sei que eu não me preparei bem, eu sei que eu não fiz o que tinha que fazer, eu sei que eu não segui esse checklist de hidratação e alimentação. Uma pessoa que se dá o luxo de falhar com a disciplina na preparação, pode ser que chegue lá e a mente dela traia ela e ela se veja na neve perdida, para não dizer no mato sem cachorro, porque no final das contas está na neve. Faz sentido? Total. Vou até fazer uma conexão com o jiu-jitsu aqui, porque eu realmente acredito que foi essa mentalidade faixa branca que foi o diferencial para mim. Seguiu o que foi mandado. Porque, na verdade, Alexandre, a maioria das pessoas lá não tinha coach. Eles são montanhistas, eles são super experientes. Tinham pessoas no meu camp que são montanhistas há 20 anos.
Teve um cara que cruzou comigo, era a terceira tentativa dele de subir o Everest, ele já tinha subido diversas montanhas. Ele chegou no campo 4, desistiu e começou a descer. E eu estava subindo do campo 3, e eu vi ele descendo, eu falei, onde é que você está indo? Ele era da minha expedição. E ele falou, vai com tudo que você vai conseguir. Eu já cheguei no meu limite. Então, assim, teve uma mulher que ela foi para o campo desceu base. Mesmo, não desceu. Voltou. Não chegou. Terceiro ano tentando. Caramba. Né? O primeiro ano ele foi até o campo 2. Tem gente que é assim, é uma batalha mental. Sim. E teve uma mulher que ela já tinha ido para o campo base 20 vezes. Imagina o que são 20 anos da sua vida, 2 décadas, indo para o campo base. Ela era guia de expedições para o campo base. Ela era professora de escalada com o martelo, de escalada em gelo. Ela era super experiente. E ela desistiu menos de 300 metros do cume. Explicaram para você depois que vocês se encontraram por que desistiram? Não, eu cruzei com ela. Não, e foi então. uma loucura, assim, porque a subida para o cume a gente começa à noite. Sim. Né? E o bom é que, assim, cada um tem um guia, né? Tem um Sherpa. O meu Sherpa, ele já estava me conhecendo na montanha. O nome dele é Lakpa Dendi. E ele tem vários recordes. Inclusive, ele tem um recorde no Everest de ter subido o Everest 3 vezes em 10 dias, na mesma temporada. Do campo base ao cume voltou. Ele tem um recorde mundial de maiores escaladas em uma só temporada. E ele teve um cliente antes que do campo 3 ao campo 4 tinha levado 13 horas. Eu levei 8 com ele. Então, ele começa a montar a estratégia que não tem você é melhor ou pior do que o outro. Qual a melhor estratégia para você? Para que você não fique preso em fila, congelando as suas extremidades para depois ter frostbite, perder os dedos. Perde. Né? Então, assim, qual a estratégia adequada para essa pessoa, para a velocidade que ela se mexe, para a independência que ela tem na montanha? Então, a maioria das pessoas elas saem do campo 4 às 8, 8 e meia da noite. Para chegar no cume, são 12 horas, em média, de escalada, entre 10 horas e meia, 12 horas, dependendo. Então, todo mundo saiu às 8. A gente saiu às 10h40 da noite. Porque ele queria que o pessoal tivesse aí quase 3 horas, né, de head start para começar adiantado, para que eu não ficasse empacando em todo mundo. Então, ele acreditava que você ia alcançar os demais, mesmo que eles tivessem saído na sua frente? Sim, ele não queria que eu ficasse presa nas filas com ele, porque se saísse todo mundo junto ia acabar acelerando, e o perigo é que eu ia ter que ficar cruzando as pessoas o tempo todo. Tá. E aí, toda vez que você cruza alguém na montanha, você se expõe. Porque você tem que tirar, né, o seu clipe de segurança, passar pela pessoa e clipar. Então, a maioria das pessoas, quando elas vão cruzar alguém, elas se agarram em você, porque elas estão desconectadas da montanha. Que isso? Né? Então, você segura na pessoa e aí você clipa depois na frente dela. Então, a gente saiu às 10h40 da noite. E é muito louco, porque você sai com a sua lanterna na cabeça, você não enxerga nada. É um breu completo, né? Não tem poluição de luz que nem nas cidades. Então, assim, você não vê nada e você olha para o céu. É aquele céu incrível, né? Super estrelado. E você começa a escalar, você só vê aonde praticamente você está botando o pé, né? E aí, você olha para cima da montanha, no meu caso, e eu vi todas aquelas luzinhas. Era tudo que você via, eram umas luzinhas subindo, que era a lanterna das pessoas que subiram na minha frente. Certo. E é muito legal, porque assim, nos momentos que você quase pensa em desistir, que você, né, se questiona, nossa, tá tão difícil, tô muito cansado, já tô aqui há 10 horas. E aí você vê que as luzinhas continuam, aquilo te dá uma motivação. Você fala, não, peraí, se tem gente lá, eu vou chegar lá, pelo menos, né? Então é muito interessante como o ser humano ele tem a capacidade de motivar um ao outro sem nem ter consciência. Acho que a gente passa muito por isso, a gente motiva os outros só pela nossa forma, às vezes, de abordar certas coisas. Inspira, né? Inspira. E aí eu lembro que eu tava vendo aquelas luzinhas, eu falei, vamos, né? Vamos, Cesalina. E aí, do nada, eu comecei a ver uma luzinha vindo na direção oposta. Aí eu falei, gente, isso tá estranho. Tem um problema isso, não é normal. Tá muito cedo para essa luz estar descendo, né? Porque quando a gente chega no cume já amanheceu. A gente pega um amanhecer meio que de lá. E aí essa luzinha veio descendo, eu falei, meu Deus do céu, é alguém que desistiu, mas está tão perto, não acredito, né? Pensa que a expedição dura 50 dias, a minha durou 50 dias, do dia que eu cheguei no Nepal ao dia que eu fui embora. Foram 38 dias na montanha, do dia que eu cheguei no campo base do Everest até o dia que eu voltei para o campo base do cume. Foram 12 dias ou mais morando já lá em cima da montanha, né? É o último dia de uma expedição de 50, são as últimas horas. São as suas últimas 6 horas de 50 dias, de uma vida inteira de 20 anos que ela vinha se preparando. Só que eu não sabia quem era ainda. E quando eu vi aquela luzinha descendo, e ela se aproximou de mim, eu vi, era ela, era a Danica. Eu falei, Danica, onde você está indo? E você até fica com medo, né? Porque você fala, se essa pessoa super experiente está desistindo, será que aconteceu alguma coisa lá em cima? Será que deu uma avalanche? Será que aconteceu alguma desgraça que ela voltou?
E aí ela falou, não esqueça, ela olhou para mim e falou assim, tá muito frio, o vento tá muito forte, é muito perigoso, não vale a pena, eu vou descer. Não vale a pena, falou tudo. Mais do que qualquer outra coisa. E aquilo foi a prova para mim do quanto os princípios do jiu-jitsu iam me levar ao topo do mundo. Sim. Não era mais nada. Porque tudo que eu fiz do dia que eu decidi me comprometer com essa expedição até o meu último dia da expedição, que é o dia que eu ia chegar no cume e ia voltar para o campo 2 para depois descer com segurança, o meu diferencial não era 20 anos de experiência que ela tinha, não era se eu era uma professora de escalada em parede de gelo. O meu diferencial era que eu me preparei e eu estava pronta para estar ali, mas que a minha mentalidade, a mentalidade campeã que a gente fala, né, é o que ia me diferenciar das outras pessoas que talvez nunca cheguem. Sim. Né? E não existe nada mais poderoso do que isso, do que você enxergar em si a capacidade de atingir qualquer sonho. Não precisa ser o Everest, é qualquer sonho. E cada sonho que você atinge, ele te alimenta para você atingir outro sonho. Né? Então, assim, eu morro de medo de altura. O que eu fiz a minha vida inteira? Eu fiz bungee jumping, eu saltei de paraquedas, eu fui testando esse meu medo várias vezes. Acho que se eu talvez não tivesse feito essas coisas, quando chegasse ali no Hiller Step, que é um penhasco de pedra, logo antes do cume, talvez eu tivesse desistido. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito sincero consigo mesmo. Quais são os meus medos? Quais são os medos que são justificáveis porque são o meu instinto de proteção e sobrevivência? E quais são os meus medos que são fatores limitantes na minha vida? E eu acho que a gente precisa ser mais honesto consigo mesmo para avaliar quais são os fatores limitantes da nossa vida para a gente poder superá-los e ir numa direção mais construtiva na vida. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona no Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!